Então, bom dia para todo mundo. Vamos começar a aula de dúvidas, né? Começar logo pela primeira, como vocês pediram aí, lista um, né? Eu vou colocar aqui qual é, né? Calcule. Cadê? Ah, tá aqui. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X do conjunto abaixo, né? Aí é justamente a letra A, né? O meio 2, 0, 1 sobre X. Em torno do eixo X. Esse daqui, eu vou só fazer a figura, mas até que esse aqui talvez nem precise. Por exemplo, quando eu pego y igual a 1 sobre x ao quadrado, é assim, né? O gráfico é esse. E aí eu quero entre 1 meio e 2, né? Essa região aqui que está entre as duas retas e esse gráfico vermelho. Deixa eu só tirar esse negócio aqui, que agora que ó, aqui ó, fica bem melhor sem as linhas, né? Na região que eu quero, essa aqui você já pode aplicar direto, né? Região que eu vou rotacionar em torno do eixo X para obter o volume é simplesmente isso aqui, né? Isso aqui, ó. E aí, esse aqui é direto. Como está no eixo X e está abaixo do gráfico, você já pode usar direto a fórmula do volume. Aquela, né, que é aqui do lado. Pi, a integral é que seria de 1 meio até 2 da função ao quadrado dx, né? E aí, quem é a função? É 1 sobre x ao quadrado. E aí, quadrado. E resolve isso aqui, né? Aí vai ficar 1 sobre x à quarta, que é a mesma coisa de x a menos 4, né? Pode escrever isso aqui como x a menos 4, fica mais fácil. Sim. E a integra, né? Que é x a menos 3 sobre menos 3. E resolve isso aqui. Então, essa função aqui, ó, no 2, então vai ser 2 a menos 3. Esse menos você pode botar... Não vou botar fora, não. Aí, menos do teorema fundamental do cálculo, né? A função no 1 meio. Virou, tava azul, ficou preto. E aí ficou... Aqui vai ficar menos... Vai ficar assim, menos 1/8 vezes 3. E aqui vai ficar mais... O 1 meio elevado a menos 1, isso aqui, né? 1 meio elevado a menos 3 é 8, né? Porque é o inverso do inverso.
E aqui, esse menos aqui vai ficar mais, ó. Com o menos que tá aqui vai ficar mais, então vai ficar assim. Ok? Aí aqui ficou fácil, né? Porque eu boto um terço em evidência. Aí 8 menos um oitavo. É só fazer isso. É 64, 63, né? Pelo menos é para dar isso aqui. Sobre 24, né? Cadê? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Eu não entendi. Esse anexador de volumes explica como faz. Ah, vocês querem que eu faça a 19 e a 30, né? Não, é porque assim, a ideia da 19 até a 30 é a mesma, mas eu não sei nem qual é a ideia da 19. Tá, eu faço ela. Para ensinar como funciona o GeoGebra 3D, quando colocamos outro eixo de revolução sem Y. Ah, eu não sei fazer isso. Se eu soubesse. Por isso que eu não uso usar o GeoGebra. Peraí, vamos uma coisa de cada vez, né? A gente vai primeiro aqui na 19, depois eu vou tentar mexer aqui. Faz a 2D nessa lista, por favor. Eu vou para 19 e depois eu vamos. Teta. O teta você tem que escrever. Ó, essa aqui é fácil de responder, né? O teta você tem que escrever a palavra teta. T-H-T-A. T-H-T. Quando eu boto A, ele já vira teta. Toda letra grega você tem que escrever a letra grega por extenso, tá vendo? Assim, ó, teta. Ou feira, né? Como pronuncia em inglês. Feira. Ok? Entendeu agora, né? O erro da... Então vamos para 19 da outra lista, depois eu volto para D dessa aqui, ok? É a lista de volume, né? Nananana. Vocês se perdem aqui também, nesse bicho aqui? É tanta coisa. Às vezes eu mesmo não sei o que eu tô fazendo aqui. Qual é 19? Ah, tá. Veja a figura e encontre o volume gelado, né? Gerado pela rotação. Isso aqui é só para confundir essas questões. Mas assim, é bom porque você treina. É bom que você treina no geral, né? Não só jogar a fórmula. Vamos lá. Eu tenho um 001. Vou tentar fazer rápido aqui só para a gente não perder tempo no desenho, mas eu tenho que desenhar isso aqui. Aqui o ponto 10, né? O ponto 01, 00 e aqui ele deu 11, né? Aqui eu tenho uma reta. Essa reta aqui é a y igual a x, né? Eu acho que é a raiz quarta de x. Isso, a raiz quarta de x, que é a curva verde, né? Que é assim. Ai, ok? E aí ele pintou umas regiões aqui, R1, 2 e 3, né? R1, a 2 é a de cima,
e a 3 é a do meio. Aí ele é 19, R1 em torno de OA. OA é o eixo X, né? Ele quer a região R1 em torno de OA. Aí OA, como ele colocou os pontos aqui, né? OA, o A é o 1, 0, o B é esse aqui e o C é o outro. Pronto. E aí o OA é a mesma coisa do eixo X. E aí, por exemplo, como ele quer região R1, R1 é esse triângulo aqui, ó. Tá? Essa região aqui, que eu vou pintar agora. Essa aqui, tá? Aí, nesse caso, a fórmula ela é direta, porque a região, por exemplo, como eu tô integrando no eixo X, como eu estou integrando no eixo X, o volume vai ser direto π de A até B da função. Aliás, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Só para relembrar, né? Aqui eu tenho um gráfico de uma função. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Se a região tiver esse formato aqui, abaixo do gráfico que está em vermelho, entre A e B, aí o volume ele é direto essa forma. Já é direto assim. Aí você só tem que identificar, eu acho que confunde aqui é o OA, essas coisas todas, todas essas notações. E aí o que você tem que identificar é que a região R1, esse triângulo, ela vai de onde até onde? Ela vai do 0 até o 1. Aqui, ó. Daqui para cá. E qual é a função que, digamos assim, contorna ela, né? Essa reta azul, que é o y igual a x. E aí, basicamente, tem que fazer o quê? A integral. A integral de 0 a 1, porque é onde eu tenho que integrar. Aí a função, que é y igual a x, então é simplesmente x, aí ao quadrado, dx. Então, o primeiro dá esse aqui, x3 sobre 3, de 0 a 1, que vai dar 1/3, né? Pi sobre 3, né? E quando eu substituir 1, vai dar 1/3, quando eu substituir 0, 0. Ok? Eu vou fazer um outro item aqui dessa, que eu acho que talvez... Coisinha chata. Deixa eu ver se vocês entenderam aqui. É, muita coisa. É bom, né? Que vocês estão com dúvida. Entendeu, né? Bom, então já que eu fiz essa aqui, se você tiver dúvida ainda nessas, quando você entender, você manda um e-mail para mim, eu gravo o vídeo mais com essas aqui, ok? Vocês podem mandar um e-mail. Agora vamos para... Eu acho que era da segunda lista, letra D, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Essa aqui do GeoGebra eu vou ficar devendo, que eu não sei. Pode ensinar como funciona o GeoGebra quando eu colocar. O GeoGebra é o novo slide. Segunda D, vamos lá. Eu vou ficar devendo, porque são um desastre. A segunda D, isso aqui, né? Em torno do eixo Y, né? Então vamos lá. Como eu sempre falo, fica muito mais fácil você colocar no Desmos ou no GeoGebra o gráfico, né?
Então, y ao quadrado igual a 2x menos x4, y é igual que 1, né? X menos x quadrado. Ah, faço. Ah, tá. Eu acho que eu já fiz essa daqui, mas vamos lá. Ó, então a região é essa e eu tenho que contornar. Ah, tá. Foi que eu me enrolei na aula. Eu acho que não foi nessa turma, não, foi em outra. E aí o y é maior que zero. Isso aqui não é fácil mesmo, não, viu? E é em torno do eixo y. O que complica aqui, essa questão ela tem várias maneiras de fazer. Eu vou fazer do jeito que eu acho que é o mais fácil, apesar de não ser tão fácil de qualquer forma, né? Então, a equação, né, essa vermelha, é uma circunferência. E eu quero... A desigualdade está me dizendo que... y ao quadrado menor que isso, né? Menor ou igual do que 2x. E o y maior ou igual que zero. Essas duas restrições, elas vão pedir, como y maior ou igual que zero, a região que eu estou rotacionando é só isso aqui, né? Ah, tá. Agora que eu lembrei. Qual foi o erro na outra questão lá? Enfim, que tinha acho que, ou eu não sei se foi nessa turma aqui que deu duas vezes o resultado lá do que estava no livro. Mas, enfim. Sim, a região, no caso, que está sendo delimitada é essa aqui, e é em torno do eixo Y. E aí, eu recomendo para vocês olhar os limites no próprio eixo Y, não usar aquela fórmula. Eu sempre tenho dificuldade, eu mesmo, de usar aquela segunda fórmula. Eu não sei vocês, né? Mas essa daqui, né? Eu sempre tenho dificuldade de usar essa fórmula aqui. Não sei, eu prefiro olhar logo tudo nos eixos, que eu acho, para mim, eu acho mais fácil. Mas é claro que se vocês fizerem isso aqui na prova, tá certo também. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa equação que está aqui, ó, transformar ela numa equação da circunferência. Tá a equação da circunferência aqui, só que ela não está, como é que eu vou dizer, numa cara da circunferência, né? Então, eu vou deixar claro aqui para vocês que é da circunferência. Acho que eu não fiz essa aqui, não, nessa turma. Fiz em outra turma. Então, vamos lá, né? Ou eu fiz... Não, deixa para lá, não vou ficar... Vamos lá, aqui x2, né? Colocar tudo no primeiro membro. Aí aqui, pessoal, o truque é você primeiro pegar esses dois termos aqui, ó. E, de alguma forma, imaginar um quadrado perfeito para esses números aqui, tá? E aí, a ideia é somar e subtrair um quarto. Você pega aqui nesse cálculo, soma e subtrai um quarto. E aí, observem que esses três termos aqui, eles formam exatamente um quadrado perfeito. Assim. Primeiro ao quadrado dá x quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Não dá não ainda, né? Vai dar só 1. Ah, não. Desculpa. Não é um quarto. É só 1 mesmo. A pessoa me subtrai 1. Um quarto é outra questão. Vou até colocar de outra cor. E aí, agora sim, esses três termos aqui, eles vão ser um quadrado perfeito. Primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2x, mais o segundo ao quadrado, dá 1. Tá? E aí eu repito os outros dois.
y2, os que sobraram, né? Esse 1 aqui eu passo para cá. Tá? Então, o círculo centrado, o centro dele é 1, 0, né? E raio 1, tá? Que é justamente o que está lá na figura. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu vou isolar agora o x. Geralmente, assim, nas contas que eu estava fazendo, eu estava isolando o y, né? Mas como eu quero rotacionar em torno do y, eu tenho que isolar o contrário, eu tenho que isolar o x. Então, eu vou pegar agora essa equação aqui. Ah, tá, já está muito aqui embaixo, né? Então, eu vou pegar a equação que eu obtive. Você não se preocupe não, que essas questões que vocês pediram aí no chat, caso não dê tempo, eu faço um vídeo com elas também. Então, se vocês já quiserem colocando, qualquer as que vocês querem, vocês podem colocar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x, tá? Então, eu vou fazer isso, 1 menos y2, 1 é mais ou menos raiz disso, né? E aí, eu isolo o 1, né? Então, vai ficar 1 mais ou menos. E aí eu tenho duas equações, né? Uma com a raiz positiva, outra com a raiz negativa. Eu vou tentar colocar uma dessas equações aqui no décimo, não sei se ele vai aceitar. Vamos lá. X igual a 1 mais SQRT y ao quadrado menos 1. Ah, não, é porque eu inverti aqui. Ó, tá vendo? Ó? Com a raiz positiva, ela tem esse contorno aqui do lado leste, né? A leste. E aqui tem raiz positiva, negativa, 1 menos SQRT, ela vai cobrir o lado oeste. Tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar essas duas equações aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o volume de uma região específica, depois eu calculo o volume de outra, e aí retiro o excesso. Tá vendo? Ó? Essa região em vermelho, a região em vermelho não, a curva em vermelho, que é a que tem raiz positiva, eu vou calcular o seguinte. Vou fazer um zoom aqui. Vou calcular a integral dela, desse ponto aqui. Ah, esse ponto aqui que eu estou marcando aqui, dá para saber qual é. Porque como o raio é 1, né? Esse tamanho aqui é justamente o raio. Então, aqui vai ser 1, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou integrar de 0 a 1 essa forma em vermelho. E aí, e essa integral vai dar o quê? Quando eu calcular? Vai dar o volume dessa região aqui, ó. Tá? Quando eu pego essa região em vermelho, o volume dela vai dar exatamente a integral dessa aqui ao quadrado, né? De 0 a 1. Depois eu vou pegar a região preta, integrar de 0 a 1, vai dar uma outra parte, e aí eu tiro. Eu vou só colocar aqui, para não fazer o mesmo desenho.
quando eu pegar a curva preta, que ela tem aquele... É o sinal negativo, né? E eu integro de 0 a 1 também. Só que quando eu integrar ela de 0 a 1, a preta, ela vai dar o volume dessa outra aqui menor. Tá? Essa aqui, ó. E aí, quando eu pegar a vermelha, que é a total, menos a verde, vai dar justamente a região azul, que é a que eu quero. Que é a região da questão, que é azul em torno do eixo Y. Ok? Então, o volume total, o volume que eu quero vai ser o quê? Vai ser o volume da região vermelha, que é dado por, eu vou escrever aqui o volume da vermelha. Pi, né? Integral de 0 a 1, porque, como eu já expliquei ali, da função vermelha ao quadrado. Dy. Aí eu vou pegar agora o volume da verde, né? Que é aquela pequenininha. Volume 2, que é novamente entre 0 e 1. Então é π entre 0 e 1. E ao quadrado. E o volume total, quando eu pegar a região, essa região aqui, a vermelha, né? Quando eu rotaciono, dou um volume. Pego a verde e rotaciono, dou outro volume. Aí, quando eu tiro o vermelho do verde, sobra o azul, tá? E aí, a sua resposta, a integral que deve ser calculada, né? É o V1 menos o V2. E aí, o V1 é π de 0 a 1. Ok? E aí tem que ser calculada essa integral aqui. Aí eu vou deixar vocês calcularem, tá? Mas é parecida com... A única dificuldade que vai aparecer... É parecida com uma outra que eu já fiz. Mas assim, talvez talvez calcular quando você distribui, vai ficar um negocinho aqui, né? Vai ficar uma raiz. Duas vezes a primeira, vezes a segunda, e aí vai ter que usar alguma substituição, mas... Certo? Bom, peraí, vamos lá. Ok, né? Ela não é fácil mesmo, não. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A 20 e 49. Novamente, né? Se não der tempo aqui, eu faço um vídeo com as outras que ficaram. 20, essa é do OC, né? Essa aqui. E a 49, o que é? Ah. Mas não é difícil, não. Não é difícil, não, 49. Só... 20 é essa daqui, né? Que você falou? Eu acho que sim, né? A 20 é aquela questão lá que eu fiz anteriormente, só que em torno de OC. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu ia usar o mesmo desenho aqui, mas não...
Novamente, né? É a mesma configuração, né? Da questão. Aí aqui essa reta aqui, y igual a x. Aí tem uma reta aqui verde, y, não, y igual a raiz quarta de x. E aqui eu tenho região R1, R2 e acho que é a de cima. E R3. Muito bem. Aí a R2, a 20ª é R1 em torno de OC. Eu acho que vocês devem achar as pares mais difíceis porque ela não tem as respostas, né? Geralmente vocês me pedem mais as pares, que é que não tem a resposta, que é normal. Aí R2 em torno de 0 a BC OC. Aí R2 é essa aqui, ó. Vou pintar de outra cor, que vermelho já está muito. Ó, o R2 é essa região aqui. Aqui, o que você tem que fazer? Como é em torno do OC, o OC é a mesma coisa. Você pode imaginar que é o eixo Y, né? Só que ele só está um pedacinho aqui. E aí, o que você tem que fazer? Primeiro, pegar essa função aqui, ó. Como eu tenho que colocar em torno do eixo Y, necessariamente eu tenho que colocar o X em função de Y, não o contrário, porque essa aqui é a forma que todo mundo, assim, nós usamos, né? Y sempre em função de X. Mas como eu quero integrar em Y, eu tenho que reescrever isso aqui. Então, no lugar de colocar y igual a x ao quadrado, eu tenho que escrever y à quarta igual a x, tá? É só elevar tudo à quarta, fica assim. Aí a nova função vai ser y à quarta, ok? E aí eu tenho que integrar ela, aqui, simplesmente de 0 a 1. Porque essa aqui já é direto, né? É a região que está abaixo do gráfico, abaixo assim, que se eu olho desse jeito, né? Eu tenho que olhar nesse sentido. Abaixo do gráfico de 0 a 1. E acabou, né? É só pegar o volume. Uma coisa que é comum é você não conseguir de 0 a 1. Deixa eu só terminar aqui. Ao quadrado, tá? Porque, novamente, esse aqui, eu estou rotacionando em torno do eixo Y, aí que esses limites são do eixo Y e a função é o X em função de Y, porque eu quero usar o limite do Y. Uma coisa que é bem comum é você ter dificuldade de fazer essa inversão. Eu estou no eixo X, e aí todo mundo como é que é, acostumado, né? A sempre olhar tudo em função do Y. Mas quando troca perdão, tudo em função do X, né? Em relação ao eixo X, mas quando muda para o Y, existe uma dificuldade. E é normal. Aí eu resolvo, né? Então aqui dá π sobre 9, ok? Essa aqui é a 20 da outra lista, tá? Como eu falei, é só prestar atenção aqui no eixo que você está rotacionando. Nesse caso é o OC, que é a mesma coisa do Y, de 0 a 1. E aí, como a região já está abaixo do gráfico, a fórmula é direta, né? E aí troca, no lugar de colocar Y em função de X, eu coloco X em função de Y. Aqui. Muito bem. Aí a questão 49. Não é difícil. Essas questões, acho que vocês viram pelos os vídeos que eu fiz. Os cálculos, eles não são... Se eu pegar a integral seca, sem nada, é fácil de resolver. O problema é, como é que eu monto a integral, né, que eu tenho que calcular?
é uma calota de esfera de raio H e altura R. Eu quero calcular o volume, né, dessa... Ver se escreveram uma coisa aqui. Não entendi esse negócio aí. O negócio do... O do Y é o seguinte, ó. Vamos lá de novo. E essa dúvida, assim, é importante sanar, viu? Porque eu vou pegar uma função bem fácil, que quando eu digo fácil, todo mundo conhece. Por enquanto, esqueçam aquele exemplo. Ó. Se eu pedisse para vocês, escrevam o gráfico da função y igual a x quadrado. Aí vocês vão lá, claro, né? Escrevem, desenhem. Vocês irão desenhar o gráfico da parábola, tá? Mas essa é a mesma coisa, porque assim, a gente está padronizado, eu não queria, não é nem padronizado, é outra palavra, que eu não lembro mais. E eu também não é acostumado, é outra. Mas enfim, também não é treinado, era outra. Esqueçam. Então, sim, a gente está acostumado a colocar sempre o y em função de x, mas eu também posso colocar o contrário, né? E aí eu vou limitar entre 0 e 1, tá? Só para a gente... Só para eu fazer uma analogia com o exemplo anterior. Então, eu quero entre 0 e 1. E observe que quando o x for 1, o y também é 1, né? Porque o y é x ao quadrado. Aí vamos imaginar aqui... 1 e aqui 1. E aí, existem duas maneiras de escrever a equação desse gráfico em vermelho, que é a parábola. A primeira maneira é essa que está aqui, y igual a x quadrado. Agora, imagine que eu vou isolar o x. Eu posso escrever isso aqui como x igual a raiz de y. Então, tenho duas maneiras. Y igual a x quadrado e x igual a raiz de y. A diferença é que se eu usar essa equação aqui, abaixo, eu vou estar pegando os limites de integração aqui no eixo x, porque a função é em função de x. Se eu pegar essa outra aqui, eu vou ter que olhar os limites de integração no eixo y, porque é em função de y. Essa aqui é a integral, vai ser em dx, você vai colocar dx, e essa vai ser em dy. Quando eu coloco o x aqui, significa que os limites de integração, quando eu integro, eles devem estar no eixo x. Quando eu coloco dy, significa que eles devem estar no eixo y. Então, essa é a diferença. Quando eu coloco aqui nesse exemplo, y igual a raiz quarta de x, isso aqui eu tenho que integrar no eixo x. Eu tenho que integrar no eixo x. Mas é o seguinte, aqui tem um problema. Como eu quero rotacionar em torno do eixo y, os limites de integração devem estar no eixo y. E aí eu tenho que isolar o x. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o x e isolei para que fique uma função de y para eu poder integrar em y. E aí, integrando em y, tá? Onde é que os limites de integração ficarão? No eixo y. Então, eu tenho que integrar. No lugar de sempre integrar no eixo x, eu vou integrar aqui, ó. No eixo y. Por isso que fica de 0 a 1 no y. E aí, a função verde, que inicialmente era a raiz quarta de x, como eu tenho que integrar em y, tem que ficar só o y aqui. Então, eu isolo o x, fica y a quarta. Ok? dy. Não sei se ficou mais claro agora. Pois é porque é o seguinte, tem uma coisa que que os livros, eles confundem porque eles falam, parece que essa fórmula aqui, ela é obrigatória usar no eixo x. Você pensa, essa fórmula é a do eixo x, e aquela outra
é no eixo Y, mas não é verdade, não. Aquela outra... Você só... Não, não é verdade. Porque isso aqui depende muito dos eixos. A diferença é o seguinte, se eu estou no eixo X, o correto é, se eu estou no eixo X, o caso está no eixo X, se eu rotaciono em torno do eixo X, eu coloco X aqui. Se eu rotaciono em torno do eixo Y, eu simplesmente troco X por Y e coloco Y. E aqui muda também, né? Muda aqui. Porque os limites aí depende da função, mas vai mudar aqui. É um C e um D, né? Então, essa fórmula, ela é muito mais fácil usar ela nos dois eixos, porque você só muda a variável. Se eu estou rotacionando em torno do eixo X, eu coloco um X, e aí olha os limites de integração no eixo X. Se eu estou no eixo Y, ou seja, se eu rotaciono em torno do eixo Y, eu coloco o Y, e aí olho os limites no eixo Y. É o mesmo raciocínio para os dois eixos. Não sei se ficou claro agora. Pô, né? Aí, isso aí também... eu não vou confundir mais, não. Em outras situações muda um pouco também, mas seria a mesma ideia para os dois eixos. Sim, a 49, como eu falei, o que acontece nesse tipo de questão? Em geral, como vocês viram, as integrais que se chega para calcular o volume, elas não são difíceis, o difícil é realmente entender qual é a integral, e realmente, em alguns casos, é complicado, porque exige um outro raciocínio, ou exige que você lembrem de geometria, algumas fórmulas que talvez vocês não lembram mais. Sim, meu filho, você vai travar agora. Vamos lá. Então, o volume eu tenho uma esfera, e aí eu quero calcular só, cadê? Só a tampa, né? Não uma tampa, uma calota de uma esfera, esse pedacinho aqui. Eu vou escrever, peraí. Aqui está o diâmetro, né? E aí eu vou tentar desenhar isso aqui como se fosse 2D. Aí ele quer só o volume disso aqui, né? E aí, só para ficar mais claro ainda, aqui está sim, se eu olhasse de perfil, né? Aqui está o diâmetro, aqui está a região que eu quero calcular, né? E ele diz que essa altura H, o raio aqui é R, o raio da esfera. E essa altura daqui para cá, esse pedacinho aqui, ó, é H. E aí, qual é a dificuldade disso aqui? É porque você tem que colocar esse problema no sistema cartesiano. Você tem que pegar o eixo, o x e y, e escrever esse desenho lá, tá? E aí, a maneira mais fácil de ver esse problema no sistema cartesiano é pegar essa esfera aqui, ou no caso, eu vou olhar agora o desenho em 2D, né? Pegar o círculo, ou a circunferência, e colocar esse ponto como se fosse a origem do sistema. Ou seja, você tem que fazer o seguinte: esse problema aqui é a mesma coisa de, é equivalente a, você pegar, e aí o raio é R, né? Ó, R. E aí imaginem agora que a região que eu estou querendo calcular é essa aqui, e esse tamanho
aqui é H, ok? E se esse tamanho aqui que eu marquei é H, esse que sobrou é R menos H, né? Porque tudo é o R, é o raio. Esse tamanho aqui é R menos H. Aqui a origem é zero, tá? Muito bem. E aí, o que que eu tenho que fazer? Sim, o problema lá era equivalente a calcular, era não, é equivalente a calcular a região ou volume. Se eu pegar simplesmente essa região aqui, ó, peguem essa região. Se eu rotacionar ela em torno do eixo X, vai ser o volume da região que eu quero. Então, esse raciocínio é que é necessário. Eu tenho problema, e aí olho ele em 2D, né, que é a mesma coisa aqui, e tento imaginar esse desenho aqui no sistema cartesiano para transformar o problema num problema, digamos assim, de geometria analítica. Sai da geometria plana e entra na geometria analítica. E aí é que você consegue montar para que ele fique em termos de função, e aí em termos de função eu consiga integrar, ok? Então, eu tenho esse problema, passei para cá, que é a mesma coisa de calcular o volume da figura que é gerada rotacionando essa região rosa aqui que eu desenhei. Quando eu rotacionar em torno do eixo X ela, vai dar justamente aquela regiãozinha lá. Nossa, ficou muito feio isso aqui. Enfim, né? Eu ia desenhar a região, mas... Ok? E aí, como é que você integra isso? Primeiro, esse ponto. Esse aqui é H, né? Ó, quando eu pego esse... Não, aqui não ficou bom. Esse ponto aqui. Como o tamanho... Aliás, aqui tem... É R menos H, né? Porque o H é o todo, né? Então, como esse tamanho aqui é R menos H, você vai integrar de onde? De R menos H, que é esse ponto, até o R, que é esse aqui. E aí eu tenho que integrar essa função que está aqui, ó. Aí que função é essa? Novamente, como eu coloquei o círculo na origem e raio R, qual é a equação de um círculo que está na origem e tem raio R? X2 mais Y2 igual a R2. E aqui eu tenho que isolar o Y, né? Porque o Y, a raiz positiva é que vai dar a curva que vai ficar o norte, né? Quando eu isolar, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de R2. E aí, a curva que ficou sinal positivo é justamente a que eu quero, que é a que fica aqui em cima. E aí, para obter o volume, né, o que eu tenho que fazer? É a integral, que eu vou colocar aqui embaixo. Aqui, ó. É π, né? A integral de quem até onde? É desse ponto aqui até o R, né? Porque eu quero só esse pedacinho aqui. Aí esse ponto é R menos H. Então vai ficar R menos H até o R, que é o raio. E aí você pega a função ao quadrado. Aí a função que contorna aquela região ali é aquela raiz, né? Que eu já havia calculado. R2 menos x2 ao quadrado dx. E aí é só calcular, né? R menos H. Opa, aqui não tem esse quadrado porque o quadrado cancelou com a raiz, né? Então nós teremos π R2x menos x3 sobre 3 RH. Aí eu substituo, né? Primeiro R. Então eu vou obter
R2 vezes, aí onde tem X eu coloco R, né? Aquela outra integral lá eu não fiz porque era muito grande, aquela que eu deixei que era a diferença de duas, né? Mas eu vou compartilhar. Tem um vídeo no canal que eu coloquei para outra turma, porque eu tinha errado lá a conta desse negócio na outra aula. Eu mando o link também para vocês, para vocês darem uma olhada. Da conta completa, né? E aí, ok, eu coloquei R aqui, menos, agora o R menos H, né? Aqui vai ficar R ao cubo menos 3, né? Vai ficar 2R sobre 3. Agora o que tem que fazer é esse, né? Fica R2. Não sei nem se vale a pena distribuir isso aqui. Vai ficar mais. Vai ficar assim, tá? Agora não sei se você teria que, para simplificar mais, tem que distribuir esse cubo aqui, né? Mas não vou fazer isso não. Aqui, tá? Então dá isso. Então o problema aqui, ó, é você conseguir visualizar o problema como geometria analítica. Tá na plana, é isso aqui. E aí eu tenho que modelar ele para colocar em geometria analítica. Que é imaginar, é o jeito mais fácil é colocar a origem desse círculo, dessa esfera aqui, ou do círculo, na origem do sistema, aí identificar a região que você quer calcular, que é essa aqui, aí tem que ser de R menos H, porque assim, se o tamanho total é o raio, aí a altura dele é H, então o que sobra é R menos H, que é o ponto que inicia. E aí faz tudo, né? Nesse caso, tem que... O raciocínio é a mesma coisa se você rotacionasse em torno do Y, eu só colocaria essa região para o Y, né? Ainda tem um jeito de fazer também, mas aqui no X é mais fácil. E aí a função que contorna a região é essa aqui, né, que é a equação do círculo, você também já tem que escrever que como já foi colocado de antemão que ele está na origem, e os raios R já é essa equação aqui. E depois integra, né, o volume, usando a forma. Não é fácil por causa desse raciocínio, tem que pegar o... Mas por que usa a fórmula... Ah, essa aqui eu já respondi, né? Ok? Não é fácil, não. Isso daqui. É mais ou menos, né? Mas acho que esse raciocínio aqui é mais complicado, né? Aqui vocês colocam a lista 32. Ok. Se não der tempo, eu faço no vídeo. Deixa eu ver as que vieram. 49. 13 da lista de volumes. Essa lista é difícil, né? Essa daqui. Bem difícil. Imagino para vocês, né? Mais a secante em torno do... Quando essas aqui em torno do eixo de alguma reta que não é o eixo YX, não é, em geral, né, é mais difícil mesmo. Porque você não consegue aplicar a fórmula, né? Você tem que pensar usando a seção transversal. Isso aqui talvez é uma que eu vou me enrolar. 1 mais secante de x, y igual a 3, em torno de y igual a 1. Deixa eu ver só, antes disso, se vocês escreveram alguma coisa aqui. A questão que eu vou fazer, acho que não vai dar tempo de fazer essa, eu vou fazer no vídeo. Eu vou anotar todas e faço no vídeo.
Muito bem. Então, vamos colocar aqui no gráfico, né? Mas eu acredito que todas as que alguém tem dúvida, é dúvida de outra pessoa também, com certeza. As dúvidas nunca são sozinhas, né? Vamos colocar lá. Gráfico da secante, né? É bonito, né? Mas eu só quero um pedacinho dele, né? Y igual a 3. Eu acho que essa aqui não é fácil. Acho que é um pouco complicado. Igual. Vou enrolar nela aqui. Ah, tá. Ó, vamos lá, né? A região. Isso aqui não é fácil mesmo, não. Vamos lá, né? Essa aqui. Essas questões que, como eu falei, que rotaciona numa reta que não é os eixos coordenados, é mais difícil porque você tem que deduzir a fórmula também usando aquela história da seção transversal. Então, a região, esse gráfico em vermelho é a da secante, né? Aqui. Aí, essa outra aqui é y igual a 3. Só que eu quero rotacionar em torno de y igual a 1. Ou seja, eu estou rotacionando em torno dessa reta azul. Tá? Não é o eixo X, é esse que está aqui, ó. Esse está um pouco abaixo. E aí eu quero rotacionar ela em torno do eixo que está em azul. E aí, aqui você tem que imaginar a primeira figura. Quando vocês rotacionarem essa figura aqui, que figura, né? Eu estou rotacionando só esse pedacinho aqui, ó. Tá? Vou rotacionar só esse aqui. Aliás, antes de fazer isso, antes de fazer a figura, eu vou primeiro calcular essa, assim, pelo gráfico já dá para saber, mas eu tenho que calcular a interseção dessas duas curvas aqui, ó. A curva preta, que eu escrevi de preto, y igual a 3, e y igual a 1 mais a secante. Porque vai dar os pontos em que eu vou integrar, né? Aliás, não é 1 não. Vamos lá, então eu vou pegar essas duas curvas e igualar, tá? 1 mais a secante e y igual a 3. A aula que vem também vai ser de dúvida. Vai ter a prova, mas vai ter aula também, viu? Então, vocês tragam mais dúvidas. Então, secante 1 mais secante de x é igual a 3, significa que a secante de x é 2, e aí lembrem-se que secante é 1 sobre cosseno, né? É 2, e aí, se 1 sobre cosseno é 2, consequentemente, cosseno é 1 sobre 2, e aqui, cosseno tem que ser π sobre 3, né? Tá? Né? Cosseno de... Ah, tá. Tem que ser mais ou menos π sobre 3. E o cosseno de menos π sobre 3 também é 1 meio. O cosseno de π sobre...
menos π sobre 3. O cosseno, só para vocês relembrarem, ou tem essa propriedade aqui, ó, cosseno de x é igual a menos o cosseno de x, que o cosseno é uma função par. É uma função par. Então, ele tem essa propriedade. Então, aqui, o x ele tem que ser mais ou menos π sobre 3. Ok? E por que mais ou menos, né? Porque mais vai ser esse ponto da direita e menos vai ser o ponto da esquerda. Então, quando eu pegar essa esse gráfico aqui, ó, mais vai ser esse ponto. Ai, coisinha. Pronto. Esse ponto aqui, ó. Aqui não vai ser 1, não. Deixa só para vocês. É x igual a π sobre 3. Tá vendo? Não toca no 1, né? Quase é um pouco acima do 1. Só que de longe parece que é o 1, né? Mas não é. Um pouco aqui no cantinho do 1. Tentei desenhar aqui. Então, aqui é o π sobre 3. E o menos π sobre 3 é o da esquerda. Que ele fica à esquerda do menos 1. Aqui, menos π sobre 3, tá? Vocês colocarem lá no décimos, x igual a menos π sobre 3, ele vai dar uma outra reta à esquerda do menos 1. Ok? E aí, esses são os dois limites que eu vou integrar. E aí, eu vou usar logo essa figura que está aqui, ó, que o raciocínio dessa questão, que eu acho que o jeito mais fácil de fazer. Alguém escreveu alguma coisa? Foi? Então, como eu estava falando, o jeito que eu acho mais fácil de fazer é pegar um volume de uma expressão, depois pegar o volume de outra, e aí eu obtenho o volume da que sobra. Ó, então, eu vou imaginar aqui o seguinte. Uma região que eu vou calcular vai ser, vou pegar essa que eu vou pintar agora, ó. Essa região aqui, eu vou pegar ela, rotacionar em torno do eixo azul, aí eu vou obter uma figura, depois eu vou pegar uma outra, que outra é essa, né? Aqui, ó. Tá, eu vou pegar essa que tá abaixo aqui. Como eu quero essa meia lua aqui, né? Ok? Então, observe aqui. Quando eu pego a região verde, que é esse quadrado, tiro a preta, sobra a meia lua, que é a de cima. Então, essa é a ideia, tá? E aí, o que você tem que fazer? É achar o raio. Porque é o seguinte. Quando eu imagino aqui a curva não, perdão, o sólido, eu vou fazer um desenho aqui do lado.
Quando você pega essa região aqui, ó, rotaciona em torno daquela reta azul, o que que vai formar? Vai formar algo mais ou menos assim. Não, isso aqui ficou simplesmente horrível. Tem a ver esse hexágono com o que eu desenhei aqui. Coisa chata. Não. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, que quando eu corto, ela vai ser um disco. Quando eu cortar aqui, vai ser um disco. Quando eu rotacionar só esse pedacinho aqui em torno da reta azul, ela vai ser um disco. E aí esse disco, como é que você calcula o volume do disco? Vamos lá. O volume do disco, o volume não, perdão, a área do disco. Você vai pegar a área desse aqui, menos a área do grande, e tira, né? Se a área do pequeno for, se ele tiver raio R, né? R pequeno, e outro tiver o raio grande, a área do grande vai ser πr2, né? Menos a área do pequeno πr2. Aí o que você tem que saber é quais são os raios dos discos. E aí tem um raio menor e tem um raio maior. E aí, por exemplo, nesse caso aqui desse verde, o raio menor, perdão, o raio maior vai ser exatamente esse tamanho aqui. Porque essa figura verde, quando eu rotaciono em torno da azul, tá? Ela vai dar tipo, vai dar um cilindro aqui, né? Aqui é o eixo azul, ó. Supor que ele passa aqui. Aí eu pego essa região toda verde, rotaciono em torno da azul, vai dar uma coisa assim. E aí quando eu pego essa aqui, vai dar um carretel, né? Algo assim. E aí eu tenho que tirar aquela primeira dessa aqui para sobrar, mas tudo bem. E aí o raio dessa aqui, essa aqui é mais fácil, né? Porque é só você medir o tamanho. E aí, por exemplo, essa reta azul, pelas informações da questão, é y igual a 1. A reta que está aqui é y igual a 3, né? Então o tamanho é 2. Então esse tamanho é 2. E aí, para calcular o volume dessa, eu tenho que. Ah, ainda tem. Eita. Ainda tem que fazer outra retirada aqui. Porque para retirar isso aqui, eu não posso jogar direto, né? Esse verde também é tirando um e colocando outro. Mas vamos lá. Então tem que pegar esse tamanho todo aqui. Questãozinha difícil, viu? Esse aqui é 3, né? O outro é 1. E aí, por exemplo, quando eu rotaciono em torno do eixo X, aqui é do eixo X, né? Aí eu vou obter a região lá. Não, peraí. Isso vai ser uma que eu tenho que refazer lá, porque eu tô demorando 10 horas aqui só para fazer, para tentar entender o que eu tenho que fazer. Então vai ser integral de menos π sobre 3 a π sobre 3.
É que minha dúvida é se eu integrar só o 2, eu não vou estar integrando eu vou estar pegando... Não, tá certo. Estou bestando aqui. Se eu pego só o 2 e eleva ao quadrado, né? Dx. É só isso. Porque é o seguinte, ó. Esse tamanho 2, né? De zero, menos π sobre 3 a π sobre 3, que são os dois pontos aqui, esse e esse aqui, é a mesma coisa de pegar o eixo, eu pego o eixo aqui, e calculo a reta y igual a 2. É a mesma coisa. Né? Eu pego no próprio eixo. Então tá certo. Então o volume da primeira vai ser isso, né? Você pegou o raio, eleva ao quadrado, aí multiplica por π, né? Aí vai dar isso, que vai dar 4dx, 4x de menos π sobre 3. Aqui vai dar 4π de π sobre 3 mais π sobre 3, né? Ok, então aqui vai dar 2, 8. Ok. Então o volume da verde é esse aqui. Agora, o volume do outro, aí fica mais chato, né? Porque o raio vai ficar variando de acordo com essa função aqui em vermelho, né? O raio vai ficar variando aqui, ó. E aí, por exemplo, esse tamanho todo, se eu fosse pegar somente esse pedaço aqui, a função ela vai ter o tamanho da expressão, né? Esse tamanho preto é justamente y é 1 mais a secante de x. Só que como eu quero só esse pedacinho aqui, eu tenho que tirar esse excesso. Aqui, ó. Que é 1. Então, o tamanho vermelho é o y, né? Deixa eu fazer assim para ficar mais claro. Esse tamanho todo aqui aí esse aqui é 1. E esse aqui é o preto menos o vermelho. Perdão, preto menos o azul, que vai dar só secante de x, né? Eu pego 1 mais secante de x menos 1, que é o que está ali, só fica secante. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar essa secante aqui de menos π sobre 3 a π sobre 3. Tá? Π de menos π sobre 3 a π sobre 3. Da secante ao quadrado, que é o raio, né? E depois dessa confusão toda... Aqui, você pode até multiplicar, colocar 2 vezes de 0 a π sobre 3. Qual é a integral da secante ao quadrado, né? A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Aqui vai ficar tangente de x. Aí tangente de π sobre 3 é o quê? Cosseno. Quando for 0, 0, né? Porque vai ficar sendo 0 sobre cosseno de 0, 0 sobre 1, 0. Não lembro. Então, isso aqui vai ficar raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3. É 2. Aí a resposta final, finalmente, é esse da esquerda menos o da direita. Então, o volume total que eu quero é esse aqui, menos esse outro. Difícil isso aqui, viu?
Qual? Ah, como é que eu vou... Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Tentar fazer um desenho, né? Tentar fazer um desenho. Imagina assim, vou tentar... Imagina que eu tenho essa placa aqui e rotaciono em torno desse eixo. Imaginem isso. Quando eu pego essa placa e rotaciono em torno do eixo, vou formar uma figura. Esse espaço que está aqui, ó, imaginem que é o simétrico da placa. Aqui, só para a gente ter uma noção. Aqui é R, né? Imaginem aqui também R, a placa aqui. E aí, quando eu rotacionar ela, esse espaço que vai estar aqui, que é 2R, ele vai ser vazio. Então, o que vai ficar, a forma que vai aparecer vai ser algo do tipo. Por que não fez agora? Toda vez que eu não quero, faz e. Ser algo assim, ó. Aí, onde essa lateral aqui, é justamente essa placa aqui. Aí a primeira pergunta, você consegue entender que quando eu giro essa placa vermelha em torno do eixo azul, eu obtenho uma figura assim, com esse buraco? Consegue, né? E aí, quando eu corto, imagina agora que você corta essa figura no meio, ou em qualquer ponto aqui, né? Só que eu corto transversalmente. Imagina que eu pego aqui e corto assim. Não, assim não, né? Corto assim. E aí, quando eu pego um plano e faço esse corte, imagina que você pega um plano e faz um corte. Aí, a interseção desse plano com a figura vai ser um... Gente, me fugiu o nome aqui. Um anel. Esse aqui, ó. A mesma forma da tampa, né? Vai ter o mesmo formato da tampa. Aqui, vai ser um anel aqui. Tá? Essa interseção que a gente chama de seção transversal. A seção transversal é esse anel. No exemplo que eu coloquei, aí eu, assim, se tá, dá para ver que aqui, quando eu pego intercepto, tem um anel, né? Eu pego, corto ela, intersecto tem um anel. É a mesma coisa, só para exemplificar. Quando eu tenho uma esfera, quando eu corto ela, as formas que aparecerão no corte serão círculos. Quando eu pego uma esfera, corto, por exemplo, assim, a forma que aparece é um círculo. Nesse caso, é um anel, porque o meio ele é vazio. Naquele outro exemplo, também vai ser um anel, só que ele tem um formato diferente, né? Porque eu tenho um eixo assim, ó. Eita! Eu tenho um eixo assim, aí a figura é uma meia-lua, mais ou menos assim. E agora, que hexágono que é? É uma meia-lua. Quando eu pego essa meia-lua e rodo ela em torno do eixo X, ou desse eixo azul, que vai aparecer uma figura assim, só que a lateral da figura, eu vou escrever, eu vou até desenhar de outra cor, a lateral, ela vai ser uma meia-lua. Aí, quando eu corto, as seções transversais também serão círculos, que eu só vou obter a borda. Né? Imagina quando eu corto aqui, a seção transversal, ela vai ser um anel também.
Só que, por exemplo, aqui embaixo, vamos supor que eu corte aqui. Aqui ele vai ser um pouco mais fino, a espessura do anel. Quando você pega mais no meio, a espessura aumenta. É a mesma coisa. Se eu cortasse bem na pontinha aqui, ele ia ser um anel mais com espessura bem fina. Ok? Eu não sei se deu para entender agora. Talvez não, né? Deu, né? Professor, Hum. eu tenho uma dúvida. Abre lá na resolução, por favor. Na parte que o senhor calcula o volume do cilindro. Isso aqui? Do Embaixo. Y3. Por que que... é só uma dúvida. Não faz a seção Uhum. transversal? Uhum. Aí a área do cilindro, a seção transversal do cilindro não é um círculo? Não. Ah, do cilindro é, porque não tem buraco no meio, né? Então, aí a área do círculo não seria o raio ao quadrado vezes o π? Sim. É porque o senhor usou só o 2. O 2 é aonde você está falando aqui? Sim, isso. É porque eu peguei primeiro, é só o raio desse pedaço aqui verde é 2, né? Hum. Esse Aí aqui, o ó. senhor tirou o π da integral, foi? Aí o pi, não, o pi é porque eu coloquei o raio fora, né? Ou, perdão, eu coloquei o pi fora, mas a área seria pi r2, né? Isso. A área de x é pi, aí o raio 2. É como o raio é 2, fica 4. É porque eu coloquei o pi fora aqui, eu deveria ter colocado dentro, né? Mas eu só vi agora também quando o senhor voltou aí. Ah, Valeu. tá, de nada. É porque aqui parece que esse pi já vem da fórmula, mas esse pi aqui é o pi já da área da seção. Nossa, fica muito feio o 4 na frente, né? Aí, as outras aqui, é difícil de visualizar, é difícil mesmo. Por isso vocês têm que praticar, né? E não é só jogar fórmula, esses problemas aqui, não adianta muito jogar fórmula sem você conseguir visualizar o raio. Eu vou anotar aqui depois da aula, né? Porque aí a gente não perde tempo, mas eu vou anotar as questões de todo mundo aqui, todo mundo que escreveu, e eu vou fazer um vídeo com essas questões, tá? E vocês também que quiserem pedir outras, e na aula que vem também vai ser aula de dúvida. Então trago outras dúvidas, ou as mesmas, né? Porque às vezes vocês me perguntam uma coisa, eu respondo e não sei se ficou claro. Ok? É isso, viu? Mas é bom dúvida, porque a dúvida é um estágio que você está entendendo o conteúdo e está entendendo alguma coisa, né? Porque quando não tem dúvida nenhuma, porque também não está entendendo tudo, ou nada. Mas é complicado mesmo. Ok, né? Aí essa daqui, ó, só uma coisa, essa integral aqui que eu deixei aqui, eu vou postar um vídeo que eu fiz semana passada, resolvendo ela, resolvendo essa mesma questão aqui. Aliás, já está postado, né? Só vou mandar o link para vocês. E aí vocês terminem de ver a resposta dela no vídeo, que está todo feito lá. A prova, isso, eu vou colocar quinta. Na aula mesmo eu mostro a prova e explico um pouco das questões e coloco a prova, né? E eu vou colocar até antes. Na hora que começar a aula, eu já vou colocar a prova. E aí, para vocês entregarem na sexta até meia-noite. Dá tempo, não vai ser. Vai ser umas 6, 7 questões no máximo. É muito tempo. É isso, né? Sim, eu já vou tirando a dúvida da prova. É justamente para isso. Eu coloco a prova,
que é pesquisada, né? Então não tem por que eu ficar escondendo a prova. E aí vocês já podem perguntar qualquer coisa também. Eu já vou eu vou explicando algumas questões, né? O que é que vocês têm que fazer. Ok? Então, na aula que vem é importante para vocês quiserem perguntar alguma coisa da prova, que se eu possa responder, né? Que também não vou dizer tudo, mas não tem sentido. 20, quase, assim, um pouco mais de 30 horas para fazer a prova. Não tem porque eu ficar escondendo o segredo da prova. Não tem sentido nenhum. Então tá bom, né? Então o vídeo, acho que eu vou fazer hoje, das dúvidas, né? Tem que fazer, né? Porque eu vou anotar aqui, na hora que eu sair, eu olho o chat, olha as questões que vocês pediram, as que não deu mais. Então tá bom, pessoal. Até mais. Se cuidem aí, viu? Continuem estudando. E tchau. Até a próxima.